Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por esse novo dia, que é mais um presente que o Senhor nos dá. Que nós possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Abra o nosso coração e nossa mente, para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 31 a 35, que diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, muitas desgraças da vida acontecem por excesso de confiança em si mesmo. A pessoa que se acha muito boa acaba caindo. Isso pode ser no trabalho, quando a pessoa se acha muito importante e começa a se sentir e a ser mais do que os outros. De repente ela é demitida. Ou no trânsito, quando a pessoa se acha melhor motorista do que os outros, reclama de todo mundo, xinga, buzina, e quando vai ultrapassar no local proibido, bate o carro. No texto de hoje, vemos Jesus na quinta-feira santa, antes da Páscoa, falando com os seus discípulos. Ele diz que vai ser preso e todos vão abandoná-lo. Todos os discípulos, puxados por Pedro, demonstram uma autoconfiança exagerada e dizem: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Algumas horas depois, Jesus é preso, os discípulos todos fogem e o abandonam. Pedro chega ao ponto de negar que conhecia Jesus 3 vezes. Logo depois, os discípulos se arrependem, pedem perdão a Cristo e aprendem uma das maiores lições da vida deles e também serve para nós. Nós, seres humanos, somos fracos e não podemos confiar em nós mesmos para nada. Precisamos buscar forças e coragem em Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, 4 a 6. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança. O legal no texto é a atitude de Jesus com os discípulos e que também é conosco hoje. Em primeiro lugar, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, afinal de contas ele é Deus. Embora ele saiba que os seus discípulos vão abandoná-lo e negar que são seguidores dele, Jesus tem uma atitude amorosa com eles. A grandeza de Jesus é que ele conhecia o lado pior do ser humano, mas mesmo assim continua a amar o ser humano. Também vemos que o plano de Jesus está feito e ele sabe exatamente o que deveria acontecer. Ele seria crucificado, morto, ressuscitaria. E diz ele no texto de hoje: Depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Desde o início do mundo é assim. Deus fazendo os planos para o ser humano viver e ser feliz.
Toda vez que o ser humano resolve fazer as coisas por conta própria, abandonando Deus, se dá mal e traz desgraça, sofrimento e morte sobre si mesmo, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Por outro lado, toda vez que o ser humano não confiou em si mesmo, mas dependeu de Deus, Deus o abençoou e ele se deu bem na vida. Veja, por exemplo, Davi lutando contra o gigante Golias. Dependendo somente de Deus, ele foi vencedor. Veja Daniel, que confiou em Deus, mesmo tendo o perigo de ser jogado na cova dos leões. De fato, ele foi jogado, mas Deus o salvou. Veja os discípulos, em todas as vezes que estiveram à noite no mar da Galileia, no meio do temporal, e o barco estava afundando, não tinham mais o que fazer humanamente falando, mas Jesus entrava no barco e tudo se acalmava. Veja, hoje em dia, quando as pessoas que encontram a paz, querem encontrar a paz dentro de si mesmas, ou fazer elas mesmas o caminho para ir aos céus através das boas obras, para merecerem o céu, elas se dão mal. Os pecados são maiores do que as boas obras, e elas só encontram desespero e morte. Quanto mais o ser humano se voltar para si mesmo, mais ele vai encontrar morte e pecado. Precisamos, estimados irmãos e irmãs, aprender a não confiar em nós mesmos. Nós somos fracos, pobres e miseráveis pecadores. Precisamos aprender a confiar somente em Cristo para a nossa salvação e para a nossa felicidade. Como diz o Salmo 37,5: entregue sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. E o Salmo 4,8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. A mesma coisa para a nossa salvação. Nós por nós mesmos não podemos fazer nada para alcançarmos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Foi necessário Jesus Cristo, Filho de Deus, vir ao mundo, levar sobre si mesmo toda a culpa e castigo pelos pecados de todos os seres humanos, morrer e ressuscitar, para dar ao ser humano o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Na fé em Cristo, nós entregamos nossas vidas e a vida de nossas famílias nas mãos de Deus. Confiamos nele quando tudo vai bem e confiamos nele quando tudo vai mal em nossas vidas. Assim como Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele e com os discípulos do texto de hoje, ele sabe tudo o que vai acontecer em sua e em minha vida. Precisamos deixar Deus cuidar de nós. Precisamos aprender a depender dele para a nossa felicidade. Precisamos aprender a buscá-lo em primeiro lugar na vida, na meditação da sua palavra, na oração e na igreja. Se nós tivermos coragem de confiar nossas vidas realmente nas mãos de Jesus, nunca ficaremos desesperados em meio aos problemas que nos sobrevêm, porque confiamos que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Veja o que Deus diz para o seu povo e para nós hoje em Jeremias 17, 5-8. Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força dos fracos seres humanos. Ele é como uma planta no deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada, nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeiro. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, mas continua dando frutas. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque tudo de bom que nós temos não vem de nós, vem de ti. São as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós e nossas famílias. Continua derramando as tuas bênçãos sobre nós. Que nós aprendamos
que não podemos confiar em nós mesmos, nem para a salvação, nem para a nossa felicidade, mas precisamos entregar nossas vidas nas Tuas mãos e confiar que o Senhor sempre está cuidando de nós. Fica conosco neste dia, cuida de nós, ó Deus, e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.